Olha, chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nosso abraço ao nosso amigo, irmão Rubens, da direção da TV Grandourados, a Roseli e toda a sua casa. Nosso abraço também a você que nos acompanha de todo o Brasil, você aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, toda a nossa região e também de todo o Brasil, onde esse programa tem chegado, nos lares, nas famílias. Hoje eu quero deixar aqui nosso abraço amigo, direto aqui do Mato Grosso do Sul, para os nossos telespectadores lá de Minas Gerais. Nosso abraço especial, zona da Mata Mineira. Nosso abraço a todos aí. Nosso abraço também aos nossos queridos telespectadores lá do Maranhão, sempre ligados aqui conosco. Nossa gratidão, Deus abençoe a sua vida, onde você estiver agora. Nosso abraço também aos telespectadores lá do estado do Amazonas. Que Deus abençoe muito a sua vida aí, seu trabalho, as suas lutas. E deixar também um abraço aqui para os nossos telespectadores do estado do Goiás. Que Deus abençoe muito cada um de vocês e por onde você estiver, por todo o Brasil. A nossa gratidão pela sua companhia aqui nesse programa Mato Grosso do Sul em Foco e o nosso convite para você vir conhecer, visitar o nosso belíssimo estado do Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que você vai voltar daqui muito impressionado com esse estado maravilhoso e quem sabe desejoso até de vir morar nessas terras boas aqui, tá bom? Então, Deus abençoe você, fica o nosso convite para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul e conhecer todas as belezas deste querido estado. Hoje nós vamos falar sobre a bênção e a advertência da aliança com Deus, do pacto, da aliança com Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco e hoje nós vamos tratar de um assunto muito precioso que é a bênção e a advertência da aliança com Deus, do pacto com Deus. O primeiro aspecto que eu quero tratar aqui com você nesse primeiro quadro é a bênção da aliança. No livro de Números, lá no Pentateuco, livro de Moisés, escrito por Moisés, servo de Deus, no capítulo 6, a partir do versículo 22 a 27, nos mostra que é Deus quem abençoa o seu povo. Tiago, mais tarde, vai falar que toda boa dádiva vem das mãos de Deus. Então é Deus que abençoa o seu povo. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, ou levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Essa bênção é chamada a bênção sacerdotal, ou então a bênção arônica, que Arão era o sacerdote. Então Deus mandou Moisés passar para Arão, o sacerdote, esta bênção, e com esta bênção ele deveria abençoar o povo da aliança, o povo de Deus. Então, na aliança com Deus, nós temos a bênção de Deus e temos as advertências de Deus dentro desta aliança. Por isso que não é uma aliança solta, não é um relacionamento sem comprometimento.
O relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento pactual. É dentro de uma aliança. Não é apenas dentro de uma dispensação. É dentro de uma aliança. Esta aliança é uma aliança que é formalizada. É por isso que quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, ele é batizado, ele professa a sua fé em Cristo, ele está formalizando a sua aliança com Deus. E Deus promete: eu serei o seu Deus e vou abençoar você e a sua casa, e vocês serão o meu povo. Então, tem uma formalidade, não é um relacionamento solto. Muitas pessoas hoje querem viver desigrejados como se fosse possível ter um relacionamento solto com Deus. Não, Jesus disse assim: edificarei a minha igreja, e todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele passa a pertencer à igreja de Cristo, passa a formalizar um relacionamento com Deus, formalizar esta aliança com o Senhor. E o que Deus está prometendo para o seu povo é que Ele haveria de abençoar o seu povo. Os 10 mandamentos, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, quando lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as tábuas da lei e os 10 mandamentos, Ele começa dizendo o seguinte: olha, não terás outros deuses diante de mim. E o relacionamento de Deus com Israel era um relacionamento pactual, dizendo o seguinte: olha, vocês serão meu povo exclusivo, e eu serei o seu Deus. Eu tenho bênçãos para vocês, diferente das bênçãos que eu derramarei sobre todas as demais nações da terra, bênçãos especiais. Mas esta é a minha aliança, e vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão guardar a minha aliança. E promete abençoar este povo. Então, quando chega aqui em Números capítulo 6, Deus fala para Moisés assim: diga para Arão para abençoar o meu povo com essas palavras. Então, o povo de Israel, do povo da aliança no Antigo Testamento, a igreja, o Israel de Cristo no Novo Testamento, sabe que toda bênção que nós recebemos na nossa vida só tem uma origem, só tem uma fonte, que é Deus. Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, só tem uma fonte de onde ela procede, é Deus. Somente Deus pode abençoar a sua vida, abençoar o seu povo. E Deus promete uma bênção especial aqui ao povo da aliança, aqueles que tinham com Ele uma aliança. A mesma coisa hoje. Você pode comer algumas migalhas que caem da mesa do reino, mas o Senhor está te convidando para sentar na mesa do reino e participar do banquete do reino, e para isso você precisa de ter uma aliança com o Senhor. Essa aliança, Deus promete abençoar o seu povo. Arão deveria dizer aos filhos de Israel, e o texto aqui diz: assim abençoareis aos filhos de Israel. Você vai invocar sobre o povo de Israel esta bênção. Qual bênção? Diz aqui: o Senhor te abençoe e te guarde. É o Senhor quem nos abençoa. Então Israel não podia ir lá agradecer a bênção que ele recebeu de Deus a outras divindades, e nem mesmo poderia pensar: foi a minha mão, o meu braço que conquistou. Não. Toda bênção Israel sabia, tinha uma origem, ela vem de Deus. Se Deus não abençoar, a bênção não chega na nossa casa. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. Então o Senhor tanto abençoa quanto guarda. E o Salmo 121 fala que não dormitas nem dormes o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, te guardará do maligno. Então olha que bênção maravilhosa: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando Israel foi conquistar Jericó, que aqueles espias se encontram com Raabe, aquela meretriz, ela então diz assim: olha, o povo de Jericó
está tremendo. O temor do Senhor havia caído no coração deles. Sabe por quê? Porque o Senhor fazia resplandecer o seu rosto sobre o seu povo, Israel, e Jericó temia, não o exército de Israel, mas o Deus de Israel. Temia o Deus de Israel. Então o Senhor que abençoa e guarda é o mesmo que faz resplandecer o seu rosto sobre o seu povo. É um povo que carrega o nome de Deus por onde vai. É um povo que é identificado como povo de Deus, um povo abençoado pelo Senhor, mas um povo também que resplandece nele o rosto de Cristo e diz assim: e tenha misericórdia de ti. Misericórdia é o coração amoroso de Deus voltado para a miséria humana do nosso pecado. Não obstante ser um povo de Deus, é um povo pecador que carece da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus para abençoar. Então, faça resplandecer o seu rosto sobre vós, ou sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta paz aqui é maravilhosa porque é a ausência da guerra, mas também é a paz com Deus. É quando você é acolhido por Deus e agora sente paz com Deus no seu coração. Você agora é uma nova criatura e vai dizer: assim você vai colocar a minha bênção sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, toda boa dádiva que você receber na sua casa, na sua vida, agradeça a Deus, porque é dele, somente Deus é a fonte de toda a bênção que nós recebemos. Nos evangelhos nós temos o ápice dessa bênção, a expressão máxima dela, quando Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta bênção, ela encontra sua expressão máxima no amor de Deus para conosco em Cristo, nos dando a bênção da vida eterna. Então, é a bênção maior, a bênção da vida eterna, a salvação da nossa alma, a vida eterna em Cristo. E escrevendo aos Efésios, Paulo fala assim que o povo de Deus, o povo da aliança com Deus, agora é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com bênçãos eternas, bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então esta é a bênção da aliança, do pacto com Deus. Você tem um pacto com Deus? Você está dentro desta aliança com o Senhor? Você já arrependeu dos seus pecados e professou a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador, para você fazer parte desta aliança, deste pacto com Deus e receber no seu coração, na sua vida, esta bênção da vida eterna, a bênção da salvação, e com a bênção da salvação, as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma delas é a paz com Deus no nosso coração, de que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Olha, esta aliança com Deus é maravilhosa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar das advertências desta aliança. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nosso abraço a todos vocês que nos acompanham neste momento. E quero deixar aqui um abraço muito especial hoje aos aniversariantes desta semana. Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver, e agradeça a Deus toda boa dádiva, todo dom perfeito
vem de Deus, só tem uma fonte que é Deus, tá bom? E hoje nós estamos tratando aqui nesse programa sobre as bênçãos, ou sobre a bênção e a advertência da aliança com Deus. Nós vimos que, como povo de Deus, devemos entender que Deus é a fonte de toda bênção genuína, verdadeira. Deus é a fonte de toda bênção. Então, quando você receber uma bênção na sua casa, não agradeça a outra, agradeça a Deus, porque é dele a fonte de toda bênção, toda boa dádiva vem do Senhor. Não pode ter outra fonte senão o Senhor nosso Deus. Mas também a aliança com Deus não tem só a bênção, ela tem também a advertência. E a advertência está em Levíticos, capítulo 2, versículos 2 a 5, que fala assim, que essa advertência pactual, ela tem um aspecto coletivo, porque ela é de natureza familiar e também de natureza comunitária. É uma bênção é uma advertência que nós devemos trazer ao nosso coração, porque o Deus da aliança é um Deus da fidelidade pactual. Então, a fidelidade de Deus com o seu povo, e Ele exige a fidelidade do seu povo para com Ele. Olha o que diz Levíticos 20, versículos 2 a 5. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então, o Deus da aliança é um Deus que exige do seu povo fidelidade, porque Deus é fiel para conosco. Deus é fiel para com a aliança. Aquilo que Deus estabeleceu, Ele cumprirá. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E quando nós voltamos para Deus e nos tornamos parte do povo de Deus, fazemos parte da aliança com Deus, Deus exige de nós uma fidelidade. Os 10 mandamentos começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, não as adorarás, não lhes darás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e eu sou o Senhor teu Deus. Então eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, há uma advertência neste mandamento. Mas também eu uso de misericórdia e abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus preceitos, os meus mandamentos. Então o Senhor da aliança, Ele é um Deus fiel à aliança que Ele fez com o seu povo, mas também é um Deus que exige do seu povo a fidelidade a Ele nesta aliança. A diferença é que Ele é sempre fiel e nós muitas das vezes quebramos esta aliança com os nossos pecados e transgressões. Mas quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira alguma Ele pode negar a si mesmo e Ele jamais fará isto. Então essas advertências da aliança implicavam que os filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, seja o descendente de Abraão, seja o estrangeiro, seja o peregrino que estivesse nas terras de Israel, e que oferecesse os seus filhos a Moloque em sacrifício, seria eliminado do meio do povo de Israel. O sacrifício a esta divindade Moloque era um sacrifício feito com crianças, um sacrifício de crianças.
às vezes colocadas nuas nos braços de Moloque, aquecido pela fogueira, para aquela criança morrer gritando de dores. E aqueles gritos eram tidos como uma forma de culto àquela divindade pagã. E agora Deus está dizendo para os filhos de Israel: vocês não vão fazer isto, será eliminado quem fizer isso. Ou seja, é uma advertência de que nós não podemos ter no nosso coração outro Deus além do Senhor nosso Deus. As famílias e a igreja precisam abandonar os ídolos do seu coração, a sua própria vaidade. Precisa de abandonar os ídolos do seu coração, às vezes o dinheiro, o orgulho, abandonar aquelas coisas que se apegaram a elas, mas são ídolos do seu coração, para servir unicamente ao Senhor nosso Deus. Então está dizendo: olha, diga isso aos filhos de Israel, são advertências da aliança. Se nós, por um lado, transmitimos aos nossos filhos a nossa natureza pecaminosa, por outro lado, nós devemos e precisamos levar os nossos filhos a Cristo, onde eles são redimidos, são amados, são acolhidos na família da fé e entram nesta aliança com o Senhor. E essas advertências da aliança estão aí para que nós não desviemos o nosso coração do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo esteja analisando o seu próprio coração. Se essa advertência chega até a sua alma, procure o quanto antes atender a voz do Senhor nosso Deus, porque nos adverte para o nosso bem, que a palavra de Deus diz que o Senhor só corrige o filho a quem Ele ama. Mas aqueles que não querem ser corrigidos e acham que está muito bom no pecado, a palavra de Deus vai dizer que serão levados para a destruição. Mas o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. Então, quando nós somos corrigidos por Deus, é porque nós somos também amados por Deus. Aqueles que não são amados não são corrigidos. Então, este é um princípio que nós preservamos profundamente no nosso coração. E esta aceitação cristã no corpo de Cristo é porque Deus em Cristo nos acolheu. Agora nós fazemos parte das bênçãos da aliança, mas também as advertências da aliança devem ser levadas a bom termo. Precisamos de entender como que Deus em Cristo nos acolheu, como que Ele nos aceitou, para não cairmos nessas advertências, mas seguirmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Lembra que Deus em Cristo nos aceitou, então nós agora devemos também amar os nossos irmãos e amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o bem ao nosso próximo. Faz parte dos mandamentos de Deus para tornarmos frutíferos na nossa vida. Estamos diante das bênçãos e das advertências desta aliança. Mas acima de tudo devemos lembrar que há um mandamento de Cristo para conosco que diz assim: amai uns aos outros como eu vos amei. Quando nós estamos dentro desta aliança com Deus, nós reconhecemos as bênçãos de Deus que chegam até nós, mas reconhecemos também as advertências de Deus para o nosso bem, para que os nossos pés não pisem em terrenos escorregadios. Então nós temos as advertências da aliança e Deus é fiel à sua aliança. Então devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo, participar das bênçãos e atentar para as advertências desta aliança. Que Deus abençoe grandemente a sua alma neste momento, com as bênçãos da aliança e também com estas advertências da aliança. Que Deus abençoe, não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para concluir o nosso programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte,
número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final deste programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua audiência em todo o Brasil, convidá-lo para vir aqui conhecer Dourados e conhecer também a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo aqui. Recebê-lo também na nossa bela cidade de Dourados, tá bom? Você será muito bem acolhido aqui em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos orar, vamos encerrar aqui a nossa programação do dia. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é o Deus que abençoa o seu povo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado por estas bênçãos que têm chegado até o nosso coração, o perdão dos nossos pecados, a paz com Cristo e a paz de Cristo que excede todo entendimento. Também as advertências da aliança para não cairmos na transgressão da aliança, no pecado, e assim, ó Deus, criarmos uma ruptura desta comunhão com o Senhor, mas que o Senhor nos dê graça para andarmos na Tua presença e se, ó Deus, pecarmos, o Senhor nos corrigir com a Tua bondosa mão e nos trazer o Teu perdão, o arrependimento e, ó Deus, a segurança da salvação e da vida eterna. Obrigado por essas bênçãos preciosas que temos em Cristo e também por essas advertências que nos mantêm de pé, que aquele que está de pé veja que não caia. Então que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Oramos no nome muito amado de Jesus, o nosso Salvador. Oramos por esta família que nos acolhe, nos ouve agora, onde estiver. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.